Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 747, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 747, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar agora para a vida do animal irracional, porque são feitos pela energia magnética de 4 pés e de 2 pés. E por serem filhos do eixo da Terra, vão ser Exu, para espetar com o garfão na mão esses materialistas que pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. A vida é nascer, sofrer e morrer, e eles desconhecem isso. Não sabem que vão morrer um dia, porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. Pensam que vão levar a vida assim, como ela é. De repente tem um colapso e lá se vão embora. De repente tem um infarto do miocárdio e lá se vão embora. De repente tem que usar uma ponte de safena e lá se vão embora. Porque a ponte de safena não é eterna, ela se acaba. Na fase do pensamento, terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tanto assim que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Tudo isso por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Só depois que estiverem com raciocínio desenvolvido, é que poderão voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, preciso desenvolver o raciocínio na cultura racional para estar em condições. Depois que estiverem prontos, vão ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando assim a humanidade
morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para, depois de bem preparada, voltar a ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Tudo isso porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de avião e sofrer um acidente, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e sofrer um acidente, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de ônibus e for acidentado, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que morrer dentro de um automóvel, o pensamento não avisa. Para ver que o pensamento é inimigo do pensador, é um grande lapidador do pensador. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e assim sucessivamente. Mas todos têm que desenvolver o raciocínio na cultura racional para, depois de prontos, voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo está passando por horas pretas. A inflação está dominando o mundo. Por isso, tudo isso, porque o pensamento terminou e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Terminou o pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência, porque os efeitos da energia elétrica e da energia magnética terminou em 1935. E essas duas energias estão a caminho para a falência. E já estão recebendo em sonhos que vão passar futuramente, que é transitar pelo espaço. Os sonhos estão contando o futuro da humanidade. O mundo está falido com essa mudança de fase. Com as mudanças das energias, trouxe a falência da humanidade. E por isso está tudo caro demais. Ninguém pode comprar mais nada. E tem muita gente trabalhando com fome. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Porque a fraternidade não existe. A fraternidade só existe no nome. Não existe fraternidade. A fraternidade é o seguinte: não faça ao próximo aquilo que não queira para si mesmo. E o futuro da humanidade está garantido, porque já estão recebendo em sonhos o que vai se passar com toda a humanidade futuramente. Depois que acabar essa deformação e transformação racional, é que vão transitar pelo espaço. Já estão recebendo em sonhos os dias vindouros, todos sonhando que estão voando. E é o que vai se dar com a humanidade, todos vão transitar pelo espaço. Quando terminar esse conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, todos transitarão pelo espaço. E fora essas epidemias naturais da natureza, que é o câncer, o AIDS, a leucemia, tudo isso são epidemias naturais da natureza. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do seu travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém sabe o porquê assim é. Ninguém sabe o porquê que todos assim são. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe para onde irá. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo.
E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, que estiverem prontos, vão voltar para o seu estado natural, que é ser o corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai saber como voltar para ele, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Depois que estiverem prontos, volta a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Depois que desenvolver o raciocínio, volta ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau nos pensadores. E por isso que não foi feito para acertar, foi feito para dar uma chuva de pau nos pensadores, para lapidar os pensadores. A energia elétrica e a energia magnética estão a caminho da falência. E tudo que foi feito pela energia elétrica e pela energia magnética vai tudo falir, tudo que o pensamento fez. Tanto assim que já estão recebendo em sonhos que já estão voando pelo espaço. É o que vai acontecer com a humanidade, todos transitando pelo espaço. Isso depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, com o seu progresso, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo está passando por horas duras, por horas difíceis, porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está essa grande mortandade no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento. Tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para depois que a humanidade estiver com raciocínio, ficarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. A natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. É por isso que o mundo está todo fracassado. O fracasso do mundo é muito grande. É uma infinidade de desastres. O terrorismo, quando não é em uma nação, é em outra. Tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma para ver que esse mundo está no seu fim. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Só depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido pela cultura racional, é que estarão prontos para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional. E depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque o mundo está no seu fim.
Tudo que tem princípio tem fim. E é por isso que está se dando todos esses males no mundo inteiro. A bomba atômica está aí, mas ninguém vai ser destruído pela bomba atômica, porque a energia racional é uma energia poderosa, mais forte do que a elétrica e a magnética, que são as causadoras da bomba atômica. O mundo está pegando fogo, porque tudo que o pensamento e a imaginação fez estão a caminho da falência. Tudo que foi feito pela energia, pelas energias elétrica e magnética, e o terrorismo, que é fogo puro, esses estão com pensamento seco, não sentem mais o que fazem. E os que estão com pensamento enfraquecido deram para o tóxico e entorpecente. Esses estão com pensamento enfraquecido com a mudança da fase da natureza e não sentiram essa mudança por viverem artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças das energias, porque quem comandava o mundo era energia elétrica e magnética. Nesse tempo, era tudo muito baratinho. E agora quem está comandando o mundo é a energia racional. É a energia que levará todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. A vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela, a cultura racional. Estamos no fim do mundo, porque tudo que tem princípio tem fim. E chega ao fim do mundo. Vão passar a transitar pelo espaço. E tem muitos que já estão transitando. Por exemplo, o racional superior está transitando, está fazendo curas no mundo inteiro. E o mundo, com isso tudo, está muito abalado. A coisa está preta no mundo inteiro. O mundo inteiro existe falências, porque a energia elétrica e magnética, todos os feitos por ela, está a caminho da falência. E é por isso que estão recebendo em sonhos, sonhando que estão voando pelo espaço, e vão acabar transitando pelo espaço. Os sonhos vão se tornar realidade, porque a energia racional é a energia mais poderosa do mundo. E não há peso para a energia racional, desde que esteja com raciocínio desenvolvido pela cultura racional, para voltarem ao seu estado natural. Depois de prontos, vão serem corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E cada povo inventou seu Deus. Um inventou Buda, o outro inventou Jeová, o outro inventou Maomé, e todas as Bíblias são diferentes umas das outras. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a classe do animal irracional, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu estado natural. Cada povo quer, cada povo quer que a sua religião prevaleça. Todos querem que suas religiões prevaleçam. Todos querem que os seus regimes prevaleçam. Tudo porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E estão uns contra os outros. E a matança está de modo geral. E depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. Então vão conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia. Todos concordando com todos, e então terão amor de nós para vós, o amor de vós para nós, que somos os verdadeiros salvadores da humanidade. A continuação dessas mensagens
se encontra no 748, volume do Histórico.